Se tu morreres agora, passadas 48 horas, ninguém mais falará de ti. Ao menos 2 ou 3 pessoas, no máximo, mas absolutamente ninguém mais falará de ti, passadas as tais 48 horas. E por que isso? Porque somos facilmente substituíveis e esquecíveis fora do seio familiar, mas muito facilmente, muito. Um exemplo que eu dou, e eu costumo sempre lembrar disso, é que no trabalho, na altura eu era funcionário público no Brasil, e na altura havia uma chefe da secção onde eu trabalhava. E essa chefe, lá está, ela estava ali já há mais de 25 anos de trabalho, ela era chefe, ela era uma das heads da secção, uma das pessoas à frente ali que resolviam tudo e mais um pouco. E ela estava à beira da reforma. E toda a gente dizia, opa, não, as pessoas ali no entorno dela, mais imediatas a ela, que trabalhavam juntos, e eu era uma dessas pessoas, e toda a gente falava, opa, se a fulana de tal sair, o setor não vai vingar, não vai para frente, como é que vai ser, isso vai ser muito difícil, etc, etc, etc. Até que chegou o dia em que essa pessoa, essa chefe, ela foi à reforma. Ela se reformou e foi embora. Rapaz, passadas 48 horas, absolutamente ninguém, seja da secção onde ela trabalhava ou fora dela, toda a gente conhecia ela nesse trabalho, opa, ninguém mais falava dela. Absolutamente ninguém. Tamanha, tamanha é essa ideia de que, tão verdadeira é essa ideia de que somos facilmente substituíveis e esquecíveis fora do seio familiar, dos laços familiares, sanguíneos e próximos, emocionalmente de facto próximos, né? Então, descobrimos isso com o tempo, né? De que fora desse âmbito familiar, como eu disse, nós somos somos pequeníssimas engrenagens dentro de um grande sistema. Essa é a verdade. E que basta uma ida a uma loja de construção para tu seres facilmente substituído por outra engrenagem, por outra peça. Tu és facilmente substituível. E do dia para a noite ali ninguém mais falava dessa pessoa. E ela foi, de facto, substituída por uma outra com habilidades e funções similares ou quase 100% iguais. Essa é a verdade. Então, e eu lembro aqui que a maior mentira que contaram às mulheres é que elas podem facilmente substituir filhos e família por emprego e dinheiro. Por emprego e dinheiro. E a conversa aqui não é sobre não formar famílias ou não ter filhos, mas o que elas porão no lugar disso. É de suma importância tu pensar nisso, todas as pessoas pensarem nisso, nomeadamente as mulheres. Em o que porão no lugar de família e filhos. Essa é a questão. Então na internet vê-se muito isso, né? Pessoas famosas, influencers, né, os chamados influencers, pessoas aí na casa do 1 milhão, canais imensos, gigantescos, e que do dia para a noite param por quaisquer motivos que sejam de gravar e afastam-se ali da produção audiovisual que fazem e assim por diante, e elas são rapidamente esquecidas pelas pessoas, né? Não se fala mais nelas, excetuando-se ali uma pequena parcela de pessoas, pequeníssima parcela de pessoas que vez ou outra lembram dessa pessoa, mas ela é facilmente esquecida e substituída por outros assuntos, né? Então, Adam Smith, ele tratou disso imensamente, inclusive num livro chamado A Teoria dos Sentimentos Morais, onde ele fala de facto dos sentimentos e da moral humana, onde ele diz exatamente isso, que somos naturalmente inclinados a ter empatia ou a sentir compaixão por outras pessoas, né? Seja próximas ou distantes. E esse envolvimento emocional, ele tende a ser, entretanto, limitado. Ele tende a ser limitado, uma vez que as nossas preocupações e problemas do dia a dia, eles podem facilmente nos fazer esquecer e suprimir temporariamente aquele sentimento que nos fez ter essa empatia, ter esse sentimento pelo outro.
Então, é uma inclinação natural, não é? É uma inclinação natural, mas ele observa exatamente esse movimento, né? De que essa preocupação ela é muitas vezes transitória. E ela tende a desaparecer muito rápido, uma vez que tendemos a substituir facilmente conforme a distância que temos dessa pessoa. Ou seja, quanto mais distante nós somos dessa pessoa, do ponto de vista emocional e de apego e assim por diante, do ponto de vista familiar, de facto, né? Quanto mais distante essa pessoa é, apesar de sentirmos ali uma compaixão e um susto no primeiro momento, essa pessoa, esse sentimento é facilmente substituído por preocupações, né, ali mais imediatas do dia a dia. E, portanto, é exatamente isso, né? Apesar dessa inclinação humana, nós facilmente substituímos uma preocupação por outra, conforme a distância que uma pessoa é, do ponto de vista emocional, de nós. E é exatamente isso, né? Que ele analisa muito bem. E eu lembro aqui, inclusive, da morte recente da minha tia. Da morte recente da minha tia, onde tu vês exatamente isso, né? Eu já passei por algumas mortes de familiares próximos e distantes de mim, e, portanto, tu vês exatamente esse movimento, onde pessoas ali próximas do dia a dia dela, de fato, estavam ali, nomeadamente ali a minha mãe, que estava quase todos os dias ali ao lado dela, foi infinitamente mais impactada do que pessoas familiares, pessoas mesmo da família, mas que estavam distantes. Né? Impactaram-se ali pelas primeiras horas, primeiros dias ali, e levaram a vida ali de maneira normal no dia seguinte ou até antes disso. Né? Ou mesmo eram pessoas ali que impactaram-se, né? Tu vês esse movimento muito na internet, né? Quando um familiar teu morre, toda a gente ali vem, comenta, lamentações, etc, 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 mas essas pessoas, a maior parte delas, é importante lembrar aqui que não é culpa delas, é um movimento natural do ser humano, isso acontece comigo e com toda a gente, é normal esse movimento, né? Tu sentes ali uma empatia em primeiro, tu sentes aquele susto, aquele pesar, né, pela outra pessoa, mas entretanto tu és capaz ali de tu sacares o telemóvel no momento seguinte, os minutos seguintes, se tu rires de uma piada ou de um vídeo qualquer. Né? Tamanha é essa capacidade do ser humano de substituir um problema, um sentimento por outro, né, um mais imediato, portanto. E quanto mais próximo essa pessoa, do ponto de vista familiar, emocional e assim por diante, desse seio, núcleo familiar pequeníssimo que nós temos ao fim e ao cabo, é exatamente isso, né? Então as mulheres de antigamente, a voltar agora, as mulheres de antigamente, elas sabiam que o espaço público, o espaço da política, o espaço do trabalho, da vida em sociedade, ele era pequeno, ele era breve e superficial. E perto da importância que elas tinham no seio familiar mais imediato delas, era nada, era absolutamente nada. E viam, inclusive, esse meio com absoluto desdém, né? Afastados delas, não queriam. O espaço público sempre foi visto com desdém pelas mulheres de antigamente, sempre foi. Então, elas sabiam que deixar de servir ao marido e à família era sinônimo de servidão a imensos outros homens desconhecidos e afastados dela, que não haviam ali laços familiares e emocionais algum com elas. Ou seja, tornavam-se, portanto, né, quando elas afastavam-se ali dos laços familiares, elas sabiam, era notório isso, toda a gente sabia disso, de que esse meio, esse espaço público, tu te tornavas apenas uma engrenagem, tu te tornavas apenas uma peça facilmente substituível por qualquer outra pessoa, por qualquer outro indivíduo ou sujeito que realizasse aquelas funções. Então, o espaço público, portanto, ele sempre foi visto com desdém e rejeição, por essas meninas, né, pelas mulheres de antigamente. Pois a importância que elas tinham ali era apequenada e limitada, por mais que hoje tendam a fazê-las acreditar do contrário. E a anátema do homem, que é o trabalho, torna-se hoje, com isso, a virtude da mulher moderna,
a virtude da mulher moderna, que é cada vez mais solitária, mais desamparada e depressiva. É exatamente isso. Então, portanto, os papéis e responsabilidades são frequentemente designados com base, quando tu percebes esse movimento, são designados com base nas habilidades e competências específicas das pessoas, não é? O que nos faz facilmente, portanto, substituíveis e esquecíveis por outras pessoas que preenchem ou realizam tais funções. Tu só estás hoje no teu emprego, tu só realizas tal determinada função no teu emprego, na empresa que tu trabalhas, todos os dias que tu vais lá, porque tu comprovaste a determinada altura que tu tens determinadas habilidades e, portanto, tu foste contratado e tu estás naquele sítio por determinadas habilidades. Não muito diferente, por exemplo, do teu seio familiar. Chegue tu atrasada ou não, tenhas tu habilidades ou não, fales tu línguas ou não, qualquer coisa que seja tu uma pessoa desorganizada, maximamente desorganizada ou não obstante todos esses factos, tu ainda continuarás sendo a pessoa que tu és para a tua família. Tu ainda continuarás sendo filha de fulano de tal, tu continuarás sendo mãe de fulano de tal e assim por diante. Não obstante as tuas habilidades, se tu te tornares inválido, completamente inválido do dia para a noite, por um acidente qualquer, tu serás a mesma pessoa que tu és agora. Agora, para a tua empresa, tu serás descartável. Tu não atenderás mais àquelas funções pelas quais a empresa te quer. Portanto, facilmente substituível e esquecível. Portanto, honesta, pontual, eficiente, toda a gente pode ser. Mas pai, mãe, filho, poucas pessoas. É algo, de facto, insubstituível. Insubstituível. Portanto, pensa bem antes de substituir tais funções de pai, mãe, filho e assim por diante. Portanto, pensa bem, conforme eu disse lá atrás, o que tu porás no lugar da formação de uma família e de filhos? O que tu porás no lugar disso? Essa é a pergunta que tu deves fazer. Então a tua família sentirá infinitamente a tua morte e sempre lembrarão de ti. Tua família, teu núcleo familiar mais próximo. Sempre, sempre. Apesar de qualquer coisa. Mas a Times Square, a tua empresa, que tu acordas todos os dias para tu ires lá, esses não pararão um minuto sequer. O máximo que vai haver vai ser uma notinha de rodapé, uma carta ou um e-mail de lamentação.